Olá, vamos apresentar mais um vídeo de análise exploratória de dados com planilha eletrônica, no caso Microsoft Excel 2010. Vamos apresentar hoje como construir um gráfico dinâmico para podermos avaliar o relacionamento entre duas variáveis qualitativas. No nosso caso aqui, a gente escolheu a variável tipo e a variável opinião. Quem já assistiu o vídeo na tabela dinâmica para duas variáveis qualitativas, você tem isso explicado lá também, mas agora nós vamos fazer um gráfico disso, certo? Como é que a gente faz então? Como a gente trabalha com tabela dinâmica, sempre colocamos o cursor aqui na primeira linha, na primeira célula disponível do banco de dados. Lembrem-se que a primeira linha tem que incluir os nomes das variáveis, senão o Excel não consegue fazer a tabela dinâmica. E a gente tem que ir aqui no menu inserir. Se você tiver uma versão starter do Office, provavelmente, até onde eu sei, não aparece essa possibilidade. Então precisa de outra versão que não é starter. Então, procurando aqui tabela dinâmica, nós vamos ver tabela dinâmica e gráfico dinâmico. Nós vamos apresentar um gráfico para estudar o relacionamento entre essas variáveis. Vocês vão ver, é uma ferramenta interessante. Então, apertando aqui gráfico dinâmico, como a gente tinha colocado o cursor ali na célula 1, o Excel seleciona da A1 até a J5001. Lembrando que vai até a linha 5001, porque a primeira linha tem o nome das variáveis e são 5.000 observações. Eu vou colocar o resultado nessa mesma planilha 1 aqui, na planilha existente. Vou colocar a partir aqui da célula L1. Então, fazendo isso, o Excel já me apresenta aqui o gráfico, que por padrão ele estabelece que é um gráfico de colunas coloridas. Se você quiser fazer em escala de cinza, escala azul também pode fazer. E apresenta aqui os 4 pontos. Eu vou ter que construir a tabela para que ele possa mostrar o relacionamento. Então, o que eu vou fazer? Vou arrastar a variável tipo para uma chamada campus de eixo e a variável opinião para outro campus de legenda. Certo? Observem aqui que ele faz o gráfico para mim, já começa assim com a legenda, e tem as variáveis, todos os valores que a variável pode assumir, incluindo células vazias e incluindo eventuais erros. Faça a pré-análise, corrija os erros antes de começar a fazer esse tipo de gráfico, esse tipo de tabela cruzada. Aqui, pessoal, vamos já nós sabemos, pelo nosso estudo prévio, quem viu os outros vídeos sabe disso, que o número de células vazias é pequeno, no caso, mas então a gente poderia removê-las. Mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar, vamos arrastar aqui para valores a variável tipo. Só precisa uma delas. Pronto. Então a gente tem aqui 7 células perdidas em tipo e 10 células perdidas em coluna. Ou seja, fica faltando 17 no total de 5.000. Então, não vai fazer grande diferença se eu remover isso na minha base de dados. Então, eu venho aqui e desmarco célula vazia e desmarco célula vazia daqui. Reparem que automaticamente o Excel já modifica o gráfico também. Veja que o gráfico já está praticamente pronto. E ele modificou o gráfico. Mas nós temos algumas coisas para mudar ainda. Gostaria de chamar a atenção de vocês o seguinte. A variável opinião é uma variável qualitativa ordinal. Excelente é um resultado melhor que confiável, que por sua vez é melhor que mediana, que sofrível, que terrível. E a gente vê aqui que foi colocado em ordem alfabética. E a gente não quer isso, a gente gostaria que fosse apresentado na ordem da melhor para a pior resposta ou o contrário. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que reorientar isso aqui. O confiável tem que ficar à direita do excelente. Como é que você faz para mudar isso? Para mudar também no gráfico. Vem aqui em confiável, aperte o botão direito do mouse e tem a opção mover. Você só quer mover confiável para a direita. Não é para o final, nada disso. Simplesmente move para a direita, certo? E agora você tem os resultados na exata estrutura que você quer. E, teoricamente, nós temos aqui o gráfico pronto. Contagem de
Vejam aqui, esse tipo de gráfico é chamado de gráfico de colunas agrupadas. Tá? Você tem algumas opções para mexer na tabela dinâmica e o gráfico, ó, reparem que aparecem as ferramentas de gráfico dinâmico. Esse gráfico é um gráfico de colunas agrupadas. Você pode mexer no layout, por exemplo, dar um título para ele, título acima do gráfico aqui, ó, explicando, por exemplo, tipo de serviço e opinião. Certo? Pode fazer essa mudança, você achar. Eu vou até puxar esse gráfico mais para cá para aumentar um pouco de tamanho para vocês visualizarem melhor. Porque a gente vai fazer análise em cima do gráfico, não em cima da tabela. A tabela você não mexe mais nada. Não vai acrescentar percentual aqui, porque senão você vai ter um gráfico poluído e com vários valores pequenos de percentuais frente a essas quantidades. Não precisa fazer isso. Então, vejam aqui, você tem um gráfico disponível, tipo de serviço e opinião. Essa escala aqui do lado, você teria que dizer aqui, extrato da frequência. Observe que a escala começa em 0. Isso é muito bom, porque aí a gente tem a noção exata dessas barras aqui para poder comparar, certo? Podemos, se quisermos também, aqui, ó, fazer desaparecer, ó, ocultar todos os botões de campo. Esse gráfico de colunas agrupadas poderia ser copiado e levado para um redator. Bom, editor de texto. Como é que a gente interpreta esse gráfico? Como é que a gente consegue identificar se há relação entre as variáveis ou não? Bom, o gráfico de colunas agrupadas, a gente tem que interpretar com bastante cuidado, porque, vejam, nós sabemos aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, que pós-pago e pré-pago não têm a mesma quantidade de medidas. Então, para você interpretar o gráfico de colunas agrupadas, você tem que ver as distâncias aqui, as alturas relativas das colunas. Por exemplo, veja nesse caso aqui, ó, se não houvesse relacionamento entre as variáveis, a distribuição aqui nas colunas deveria ser semelhante, tanto do pós-pago do pré-pago. E a gente observa que elas não são. A coluna com maior frequência no pós-pago é a do terrível, enquanto que no pré-pago é a mediana. A coluna com menor frequência no pós-pago é a confiável, que é a segunda coluna de maior frequência no pré-pago, certo? E você vê aqui, ó, que se a gente olhar as três colunas aqui, ó, as duas colunas de confiável e excelente, elas vão a valores bem mais altos, assim, apresentam uma proporção mais alta do que a do pós-pago. O problema do gráfico de colunas agrupadas é que ele é meio subjetivo, né? Dependendo também da diferença que existir, se essa diferença for muito gritante, você tem dificuldade em enxergar esses relacionamentos. Tá? E aqui, nesse caso, a diferença é gritante. Aqui, ó, o caso especialmente do terrível, você tem esse comportamento muito diferente da distribuição das barras aqui. Só que isso, para uma pessoa não treinada, uma pessoa que olha ali rapidamente, ela pode ter dificuldade em enxergar isso. Então, o que a gente fez lá no vídeo da tabela dinâmica para duas variáveis qualitativas? A gente fez análise pelo percentual. A gente pode fazer isso no gráfico? Pode, se transformarmos esse gráfico. Como assim transformar? Nós vamos mudar o tipo de gráfico. Num gráfico de setores? Não. Para um gráfico de colunas também, mas um gráfico de colunas 100% empilhadas. Vou mostrar para vocês. Vamos aqui no Design, né, e vamos alterar o tipo de gráfico. Então, vocês vão ver aqui, ó, que há vários tipos de gráficos de coluna. Tem o gráfico de colunas empilhadas. Esse gráfico de colunas empilhadas, ele transforma as frequências em percentuais em relação ao total geral. Em relação ao total geral 4.983.
Isso ajuda, mas não resolve, porque eu não consigo comparar as categorias entre si. Se elas tiverem valores muito diferentes, essa comparação fica difícil. Mas eu tenho um gráfico de colunas 100% empilhadas, que ele pega os valores e calcula os percentuais em relação aos totais aqui. Então, veja o que vai acontecer com esse gráfico quando eu trocar ele para as colunas 100% empilhadas. Olha só o que vai acontecer. Vou dar aqui um Enter. Reparem, ele apresenta para mim agora aqueles percentuais que quem assistiu o vídeo da tabela dinâmica para duas variáveis qualitativas, a gente viu lá o cálculo. Reparem aqui. Ó. Então, o processo de interpretação, a escala desse gráfico, outra coisa legal da escala do gráfico de colunas 100% pilhadas é que ela sempre começa em 0 e vai até 100%. Então, o que você vai fazer é comparar essas barras aqui. Se as variáveis tipo de serviço e opinião não tiverem relação, essas barras têm que dar parecidas as cores. E a gente percebe aqui que elas não estão. Ó, o percentual aqui de terrível, né, a área da terrível é muito maior em pós-pago do que no pré-pago. A área de excelente e confiável no pré-pago é substancialmente maior que a área de excelente e confiável no pós-pago. Aparentemente, o pessoal do pré-pago está mais satisfeito, tem opiniões mais positivas que o pessoal do pré-pago. Se você juntar aqui, ó, olha só que eloquente. Se você pegar aqui, ó, repare, 70%, 70% até 100%, você tem 30%. Mais ou menos 30% do pessoal pré-pago tem opinião terrível e sofrível. Quando você vai para o pós-pago, chega aqui mais ou menos 35%, cerca de 65% tem opiniões do tipo sofrível e terrível. Então, é um percentual muito superior ao caso do pré-pago. Isso identifica, então, pessoal, claramente, como a gente tinha visto lá no vídeo da tabela dinâmica pelos percentuais por linha, a gente percebe claramente que a coisa não está fácil aqui. O pessoal do pós-pago está muito mais insatisfeito com o serviço do que o pré-pago. Então, a conclusão é que essas duas variáveis, tipo de serviço e opinião, apresentam alguma associação entre si, porque quando você muda de serviço, a satisfação muda. Por que isso? Vamos justificar a resposta. Por quê? No pós-pago, você tem cerca de 65% de respostas terrível e sofrível. E no pré-pago, isso chega a 30%. Ou seja, menos da metade. O pessoal do pós-pago está muito mais insatisfeito com o serviço do que o pré-pago. Se eu sou o gerente da operadora de telefonia celular, eu vou ficar bastante preocupado com isso aí. Existe uma diferença muito grande entre os dois tipos de serviço. Eu tenho que descobrir por que o pessoal do pós-pago está tão insatisfeito. Eu poderia trocar isso, pessoal, fazer uma inversão dessas variáveis, fazer uma modificação, ó, alternar linha, coluna. Sim, eu posso fazer isso. Vejam como é que vai ficar. Ó. Agora, eu tenho uma situação diferente. Ó, eu agora calculei os percentuais por coluna. Vejam que legal, né? A gente pode voltar e modificar como quiser, rapidamente, de maneira mais apropriada. Reparem aqui, então. Se não houvesse relação entre essas variáveis, o que deveria acontecer? Essas distribuições, as opiniões excelentes, confiável, mediana, sofrível, elas deveriam ter uma distribuição semelhante ao total geral que eu tenho aqui. Ó, deveria ser essa em função dessa divisão aqui que eu tenho entre pós-pago e pré-pago. Não é o que acontece. Ó. Das opiniões excelentes, se eu pegar aqui de 30, ó, mais de 70% das opiniões são do pré-pago. No confiável, mais de 80% são do pré-pago. Quando eu passo para a opinião terrível, quase 70% das opiniões são do pós-pago. E da sofrível, mais de 50%, a maioria, são do pós-pago. Então, existe uma diferença quando eu mudo a opinião, a composição de resultados, sejam dos clientes do pré-pago e pós-pago, também sofre uma grande mudança. Então,
dá para perceber que existe uma associação entre essas variáveis. Tá? Se eu voltar aqui, ó, situação anterior, tem um gráfico anterior, né, a gente percebe ainda aqui fica mais fácil de ver do que naquela outra estrutura. Veja, você pode alternar para verificar o que fica mais fácil. A grande vantagem que eu vejo é que tanto nesse caso aqui, a escala está entre 0 a 100, quanto no outro. Então, o gráfico de colunas 100% empilhadas não dá para manipular a escala dele para fazer algum determinado efeito pirotécnico, alguma enrolação. Porque a escala é sempre entre 0 e 100%. Aí você compara as categorias e vai verificar. Se elas não têm associação, as duas barras têm que ter um comportamento parecido. Nesse caso aqui, já que a variável só assume 2 valores. Veja, elas têm que ter um comportamento parecido. Não é o que acontece aqui também. Vendo que os percentuais modificam dependendo da opinião. Então aqui, ó, um tipo de serviço pós-pago, mais gente insatisfeita do que no pré-pago. A gente vê claramente, eloquente a diferença que existe. Né? Você tem aqui cerca de 65% de terrível sofrível, contra pouco mais de 30% de terrível sofrível no pré-pago. Então, temos evidência de associação entre as variáveis. Tá? Justifique a associação usando os percentuais. E esse gráfico é muito legal porque as chances de manipular são muito reduzidas. Certo? Então é isso aí, pessoal. Voltaremos com outros vídeos aí sobre análise de dados.